Então, olá, queridos, boa noite a todos que vão assistir essa ministração gravada, sejam todos muito bem-vindos. Conforme eu disse semana passada, hoje nós vamos falar a respeito da contagem do Homer, né? A contagem do Homer é a contagem regressiva para viver o Pentecostes. Quando nós falamos de Pentecostes, nós falamos de avivamento. Nós falamos de avivamento. Então, nós estamos numa semana profética. No sábado, às 18 horas, nós abrimos o portal de Pessa, né, junto com a festa dos pães ázimos. Né, e depois, a terceira festa que acontece essa semana é a festa das primícias. E no domingo, às 18 horas, né, nesse domingo que vai chegar no dia 20 de abril, nós vamos fechar esse portal. Porém, no domingo, um dia depois que o portal de Pessa abriu, nós começamos a contagem do Homer, ok? E o que é isso? A contagem do Homer vai acontecer, né, são 7 semanas completas, vai acontecer até a festa de Pentecostes ou festa das semanas. E o que é isso? Contagem do Homer, festa das semanas, Pentecostes, o que é isso? Eu vou explicar. Quando nós entramos em Pessa, nós entramos, né, num portal profético para receber as bênçãos de Deus através dos ciclos das estações, ok? Por quê? Porque Pessa é a primeira festa do calendário bíblico, ok? E fala de uma libertação completa através do Cordeiro, que é a representação do próprio Yeshua, certo? Então, os israelitas, depois de 430 anos de cativeiro, eles saíram do Egito livres, ricos e com saúde. E um dia depois de Pessa, que foi a Páscoa instituída pelo Senhor, eles iniciaram a trajetória rumo à terra prometida, ok? Então, quando completa 50 dias, né, contados a partir de Pessa, ou 7 semanas completas, eles recebem a Torá, ou as tábuas da lei, ou os mandamentos do Senhor no Monte Sinai. Ou seja, eles recebem a palavra do próprio Deus, ok? Então, depois que Jesus morreu na cruz, né, quando você vai para o Novo Testamento, ok? Por quê? Porque o Novo Testamento é espelho do Antigo Testamento, ok? Então, quando nós vamos para o Novo Testamento, depois, né, da Páscoa, lá no Novo Testamento, então, se você conta 50 dias, você, então, vai ler lá em Atos que o Espírito Santo desceu e aconteceu o Pentecostes, né? As pessoas foram visitadas pelo Espírito Santo e foi um mover sobrenatural, né? De dons espirituais, línguas, ou seja, foi algo muito sobrenatural, ok? Então, o que vem a ser a contagem do Homer? É uma contagem regressiva, contados desde o dia que os israelitas saíram do Egito até o derramar do Espírito, ok? Então, a festa de Pentecostes ou Shavuot ou festa das semanas é a mesma coisa. É a mesma festa que tem vários nomes. Alguns chamam de festa dos Pentecostes, ou festa de Pentecostes. Outros chamam de Shavuot, que é o termo hebraico. Ou também a Bíblia fala de festa das semanas. Por quê? Porque essa contagem são 7 semanas completas. Mas é tudo a mesma coisa. E fala de um avivamento sobrenatural nas nossas vidas. Por quê? Porque em Pessa nós recebemos libertação, provisão financeira, saúde, e em Pentecostes
nós somos avivados, ok? Na contagem do Homer, nós somos santificados para receber o Espírito Santo. E é muito engraçado que esse período essa contagem do Homer também tem uma outra finalidade. Tem a finalidade do Senhor trabalhar em nós. Por quê? Principalmente as pessoas que estão chegando agora nessa visão. Eu sei que a princípio é muito confuso, eu sei que a princípio é muita informação, mas quando você começa a entender, fica tudo muito fácil, você começa, fica automático, né? Então, acontece isso para quem está fazendo essa transição, que está saindo daquela mente grega romana, aquela mente religiosa, aquela mente, né, que faz parte do sistema religioso, e é um caminhar até a mente de Cristo, que é o que nós chamamos de Sião, certo? Por quê? Porque nós só vamos receber a abundância e a plenitude do Senhor, nós só vamos viver o sobrenatural do Senhor quando a nossa mente estiver ligada à mente de Cristo. E é impossível a nossa mente estar totalmente ligada à mente de Cristo se a gente fala que serve a Ele, se a gente fala que é filho dele, e se a gente não conhece o calendário dele. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Então, quando nós verdadeiramente nos movemos, né, de forma profética e cumprimos tudo aquilo que ele deixou para nós, né, aí sim nós começamos a entender. Foi a palavra que eu comecei esse culto falando, né? O próprio Moisés, ele falou: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que nós venhamos ter o quê? Corações sábios. Ou seja, esse calendário bíblico, ele está totalmente ligado com sabedoria. Sabedoria. Ok? Por quê? Porque o Senhor, ele não erra. E ele é o próprio tempo. É ele que determina o tempo e as estações. Eu lembro, uma coisa que me chamou muita atenção, quando eu estava em Israel, teve uma coisa que me chamou muita atenção, que o guia falou. Nós estávamos, né, lá conhecendo e o guia nos orientando, e teve um momento que ele falou assim, ele falou: aqui em Israel, todas as estações são corretas. Aqui em Israel, nós temos as 4 estações bem definidas. E quando vocês olham, pelo menos aqui no Brasil, na verdade, a gente não tem mais definição das 4 estações. A gente não tem mais. Na verdade, está tudo muito misturado. E aí as pessoas falam que é por conta da camada de ozônio, fala que é por conta do desmatamento, fala que é por conta, né, que o homem está destruindo a natureza. Mas é muito além disso. É muito além disso. Né? Então, isso me chamou muita atenção. Quando aquele guia falou: aqui em Israel, as 4 estações são bem definidas. Por quê? Porque em Israel, eles cumprem o calendário que foi instituído pelo Senhor. Não tem mistura, não tem paganismo, ok? Então, o Senhor, ele se manifesta de uma forma sobrenatural nos tempos que ele estabeleceu. É muito interessante isso, né? Muito interessante isso. Então, isso é para a gente pensar, né? Então, assim, e o que vem a ser o Homer, né? O que é isso? O que vem a ser o Homer? O Homer é uma medida, seja de cevada ou de qualquer outro grão. E essa foi a medida usada para o Senhor distribuir o maná durante todos aqueles dias que aquele povo que saiu do Egito, né, naquela trajetória, quando eles saíram do Egito até chegar em Canaã, até chegar à Terra Prometida. Eu quero ler para vocês Êxodo 16, que diz assim: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada homem, conforme ao que pode comer. Um homer por cabeça, segundo o número das vossas almas.
cada homem tomará para os que se acharem na sua tenda. Então, os israelitas, eles recebiam a medida de um homer de maná por dia, exceto na sexta-feira, que eles recebiam 2 medidas, porque uma era para a sexta e a outra era para o sábado, porque o sábado é um dia de descanso, ok? Mas, se você for fazer a média, era uma por dia. Então, aqui, nós temos uma chave espiritual muito importante, né? Homer fala do milagre da provisão. E isso é muito sério, porque eu tenho observado, já faz alguns anos, não é de hoje, já faz alguns anos que eu lido com muita gente que procura por cura, que procura por libertação. E já faz alguns anos que eu faço essa observação no meio, entre os filhos de Deus. O tanto que os filhos de Deus estão vivendo de uma forma escassa. Os filhos de Deus, a promessa para os filhos de Deus é para comer o melhor dessa terra, é para comer os melhores frutos dessa terra. Mas, infelizmente, quando você chega numa igreja, né, onde tem, né, uma pessoa que frequenta uma igreja, é uma pessoa que, né, aceita aquela fé, tem Jesus como Senhor e Salvador. Então, você tem um parâmetro, você tem um termômetro. Para começar, a maioria das pessoas que estão dentro da igreja não cumpre o princípio de primícias, de dízimo, de ofertas, nada disso. Quando você fala de festa, então, a pessoa surta. E engraçado que tudo isso que nós estamos falando, tudo isso que nós estamos ministrando, tem uma ligação direta, tem uma conexão direta com provisão financeira, com colheita, com bênçãos, né? E o que acontece? Aonde tem provisão financeira, não tem só provisão financeira, tem todo tipo de provisão. Agora, aonde não tem a provisão financeira, os problemas aparecem com muita facilidade. O marido começa a brigar com a esposa ou vice-versa, porque precisa das coisas e não tem em casa. Os filhos ficam revoltados. Se tem uma necessidade de comprar um remédio, alguma coisa, não tem dinheiro. Então, aí vem outros sentimentos. Então, eu vejo isso com muita clareza. E isso é algo assim que tem me incomodado já faz muitos anos. Não é de agora. Já faz muitos anos. Só que eu percebo que as pessoas, quando eu comecei a ministrar sobre princípios bíblicos, né, e eu comecei, e algumas pessoas, elas foram despertadas, né, alguns anos atrás, e elas começaram também a ter essa visão. Aquelas que continuaram, todas têm testemunho. Todas têm testemunho. Por quê? Porque a palavra de Deus é o próprio Deus. É o próprio Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus. Então, é impressionante. É impressionante como as pessoas realmente, elas entram num período de transição. Elas saem daquele lugar e elas transicionam para um lugar de bênção, para um lugar do sobrenatural. Porque nós fomos criados para governar. Nós fomos criados por Deus para estar por cabeça e não por cauda. Só que Satanás, ele distorce tanto a palavra, Satanás, ele faz tanta confusão para que os filhos de Deus não recebam essas bênçãos, que é triste, mas é verdade. Os filhos de Deus, eles não estão por cabeça, eles estão por cauda. A maioria não está por cabeça, estão por cauda. E chegou um momento, né, dessa situação reverter. E a única forma disso ser revertido é através da techuvá. O que é techuvá? Techuvá é um termo hebraico que fala do povo de Deus estar retornando para os princípios da Torá.
ou do Pentateuco, que é a mesma coisa. É a mesma coisa, as pessoas de dentro da igreja, elas não conhecem princípios. Elas não conhecem princípio, por quê? Porque foi implantado uma doutrina humana, porque isso não é a palavra de Deus, que o Velho Testamento ficou para trás. Só que é tão incoerente que tem alguns líderes que pegam alguns versículos do Antigo Testamento quando lhe convém. Sendo que o Novo Testamento é o espelho do Velho. Ou seja, o Novo Testamento é o cumprimento da profecia do Velho Testamento. É uma coisa só. É uma coisa só. Se você ler de Gênesis, Apocalipse, você vai ver a palavra conversando. Você vai ver versículo lá no Pentateuco, ou Torá, você vai ver versículo falando nos profetas maiores, nos profetas menores, nos salmos, tudo se conectando, tudo conectando com o Novo Testamento. Ok? Então, eu estou te dizendo isso porque se você quiser realmente ter a sua vida mudada, essa é a estratégia. Essa é a estratégia que o Senhor colocou, né? Ou seja, foi aquilo que o Senhor deixou, que é a palavra dele, que é o que existe de mais precioso. É o que nós temos como referência. Levítico 23, 15 e 16 diz assim: E contareis para vós, desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo, desde o dia em que tiverdes trazido o homer da movimentação. 7 semanas completas serão, até o dia seguinte da 7ª semana, contareis 50 dias. Então, depois de Pêssah, nós começamos a nossa contagem do homer, continuando noite após noite até Shavuot, que é a festa de Pentecostes. Ok? Então, na contagem do homer, os que entraram nesse portal profético de Pêssah, durante esses 49 dias, porque nós já começamos desde domingo, né? Com certeza, se você está aqui, você está em algum dos meus grupos. Então, nos grupos onde é colocado o link desse culto, dessa ministração, desde domingo às 18 horas, né, a Evelyn tem colocado a palavra profética da contagem do homer. E tem sido palavras de muita bênção, palavras de muita revelação. Inclusive, em cada palavra, no final tem uma oração. Então, se você não está se atentando para isso, não deixa de ler. Não deixa de ler. Porque eu tenho certeza, porque são 49 dias onde o Senhor está trabalhando, está nos preparando, ok? Então, é tempo de você declarar as bênçãos do Senhor, é tempo de você realmente ficar numa expectativa para o avivamento. Então, todos os dias nós estamos colocando essas palavras proféticas para você receber e viver o Pentecostes, ok? Então, como nós ainda estamos dentro do portal de Pêssah, se você está chegando, se você é novo aqui, se é a primeira vez que você está assistindo o culto, né, então você tem a oportunidade de assistir os cultos anteriores gravado, tá? As pessoas que não conseguem assistir o culto ao vivo têm a oportunidade de assistir gravado, mas é importante você entender o tempo profético que nós estamos vivendo, ok? Então, esse portal profético ele foi aberto no sábado, às 18 horas, e vai ficar aberto por 8 dias. Então, vai fechar no domingo agora, dia 20, às 18 horas. E se você não entrou na festa, ainda dá tempo de entrar com a sua oferta. Você não consegue fazer o jantar, né? Que eu ensinei tudo certinho. Teve algumas pessoas, inclusive eu, fiz o jantar, né? Preparei a ceia, né? A ceia no sentido de jantar.
Então, mas se você quer entrar ainda com a sua oferta, né, ainda dá tempo, ok? Então, se você não assistiu, eu vou explicar rapidinho, né? O valor que a Bíblia estabelece da oferta de peça é um cordeiro dentro das especificações bíblicas. Porém, né, se você não tem um cordeiro, faça de acordo com as suas possibilidades. E o ano que vem, se programe para fazer a oferta do valor total. Ok? Mas eu. Muitas pessoas vivem ansiedade e síndrome do pânico. É toque, que aparentemente está rindo para você. Luciana Carvalho, toma cuidado com o seu microfone, querida. Eu já fechei aqui. Então, e o ano que vem se programa para fazer a oferta do valor total. Mas eu recomendo que você, se você não fez, faça com aquilo que você puder para você poder entrar nesse portal profético. Acompanhe todas as ministrações diárias. Na verdade, eu já comecei a ouvir, né, testemunhos das pessoas que já fizeram. Aqui. Janete, eu pensei em você mesmo. Pode, querida, pode. Glória. Na verdade, quando eu falei, eu pensei em você. A Janete hoje me mandou uma mensagem já contando uma bênção que ela já recebeu, né? E, na verdade, assim, eu sei que tem outras pessoas que já receberam bênçãos também. E eu vou falar novamente, em maio eu quero fazer um culto só de testemunhos, né? Vai ser tremendo. Eu não faço agora porque eu estou indo viajar amanhã. Inclusive, vocês orem por mim, eu vou estar fazendo uma viagem profética, vai ser algo muito, muito, muito abençoador. Então, eu vou chegar no finalzinho vou voltar no finalzinho de abril. Mas em maio nós vamos marcar uma data, né, para fazer um culto só de testemunhos, que não vai ficar gravado, porque aí você pode ter a tranquilidade. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de falar, tem outras pessoas que não querem falar publicamente. Então, vai ser um culto só para as pessoas que estiverem aqui conosco, certo? Então, a gente vai ceiar. Depois, se você tiver alguma dúvida, eu vou responder, ok? Então, eu vou ler um versículo. Vamos ler o versículo que está em Marcos 14, 22 a 25, que diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E disse-lhes: Isso é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Então, eu quero apresentar o meu pão, que é pão ázimo, e quero apresentar o pão de vocês também, e quero apresentar o meu suco de uva. Então, eu quero Luciana Carvalho, fecha o teu microfone, querida. Por favor, tá dando uma microfonia muito alta aqui. Então, eu quero declarar em nome de Jesus, quero declarar que a partir de agora, esse pão deixa de ser um pão comum e passa a representar o corpo de Cristo. E esse suco de uva, ele deixa de ser um suco de uva comum e ele passa a representar o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário por mim e por você. E nessa fé, em nome de Jesus, todos nós, como igreja, nós vamos ceiar. Então, vamos todos comer do pão. E todos juntos vamos tomar também do suco de uva representando o sangue de Jesus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, eu quero despedir as pessoas que estão assistindo esse culto gravado. Que Deus abençoe, um beijo no seu coração e até a próxima semana.